Estas florestas contêm o remédio que nos cura. As substâncias segregadas por estas plantas podem ser reconhecidas pelo nosso organismo. As nossas células falam a mesma língua. Fazemos parte da mesma família. Os mangues são florestas que se estendem mar adentro. Tal como os recifes de corais, são um viveiro dos oceanos. As suas raízes entrelaçam-se e fornecem abrigo aos peixes e moluscos que aqui vêm procriar. Os mangues protegem as costas dos furacões, dos tsunamis e da erosão do mar. Povos inteiros dependem deles. Apesar disso, foram reduzidos a metade durante o século XX. Uma das razões da catástrofe em curso é a existência destes viveiros de camarão instalados nas águas ricas dos mangues. Os ventiladores arejam tanques cheios de antibióticos que evitam a asfixia dos camarões, mas não a dos mangues. Desde os anos 60 que o ritmo da desflorestação tem vindo a aumentar. Todos os anos, 13 milhões de hectares de floresta tropical, uma área equivalente ao Illinois, desaparecem, transformados em fumo ou em madeira. A maior floresta tropical do mundo, a Amazónia, já foi reduzida em 20%. A floresta dá lugar a ranchos de gado ou ao cultivo de soja. 95% dessa soja são usados para alimentar o gado e aves domésticas da Europa e da Ásia. E desta forma, a floresta é transformada em carne. Quando queimadas, as florestas e os seus solos libertam quantidades imensas de carbono, o que constitui 20% dos gases com efeito de estufa libertados em todo o planeta. A desflorestação é uma das principais causas do aquecimento global. Milhares de espécies desaparecem para sempre. E com elas, quebra-se um dos elos da longa cadeia da evolução. A informação sobre a matéria viva de onde vieram perde-se para sempre. Há apenas 20 anos, o Bornéu, a quarta maior ilha do mundo, estava coberta por uma vasta floresta primitiva. Ao ritmo atual de desflorestação, esta terá desaparecido completamente em apenas 10 anos. A matéria viva estabelece a interligação entre a água, o ar, a terra e o sol. No Bornéu, esta ligação foi interrompida naquela que era uma das maiores reservas de biodiversidade do mundo. Esta catástrofe foi provocada pela decisão de produzir no Bornéu óleo de palma, o óleo mais consumido no mundo. O óleo de palma não só satisfaz a nossa necessidade crescente de comida, como também de cosméticos, detergentes e, cada vez mais, de combustíveis alternativos. A diversidade da floresta foi substituída por uma única espécie, a palma. A monocultura é fácil, rentável e rápida. Para a população local, é uma fonte de emprego. É uma indústria agrícola.
Outro exemplo de desflorestação em massa é o eucalipto. O eucalipto é utilizado para fazer pasta de papel. As plantações crescem cada vez mais, visto que o consumo de papel quintuplicou em apenas 50 anos. A monocultura de árvores está a ganhar terreno em todo o mundo. Mas uma monocultura não é uma floresta. Como a própria definição indica, tem muito pouca diversidade. Uma floresta não substitui outra floresta. Na base destes eucaliptos não cresce nada, porque as suas folhas formam uma camada que é tóxica para a maioria das plantas. Crescem rapidamente, mas esgotam as reservas de água. Soja, óleo de palma, eucaliptos. A desflorestação destrói o essencial para dar lugar ao supérfluo. Mas noutras partes do mundo, a desflorestação é o último recurso de sobrevivência. Mais de 2 mil milhões de pessoas, quase um terço da população mundial, ainda dependem do carvão vegetal. No Haiti, um dos países mais pobres do mundo, o carvão vegetal é um dos principais bens de consumo da população. Outrora a pérola das Caraíbas, o Haiti já não consegue alimentar a sua população sem ajuda do estrangeiro. Nas colinas do Haiti, restam apenas 2% das florestas. Desnudado, o solo já não absorve a água das chuvas. Sem vegetação e sem raízes para fortalecê-las, nada consegue reter o solo. A água das chuvas arrasta-o encosta abaixo até ao mar. A erosão deteriora a qualidade dos solos, reduzindo a sua adequação para a agricultura. Em algumas partes de Madagascar, a erosão é espetacular. Encostas inteiras ostentam golpes profundos com centenas de metros de largura. Fino e frágil, o solo é composto por matéria viva. Com a erosão, a fina camada de humus, que levou milhares de anos a formar-se, desaparece. Esta teoria da história dos Rapa Nui, os habitantes da Ilha da Páscoa, talvez nos dê que pensar. Vivendo na ilha mais isolada do mundo, os Rapa Nui exploraram os seus recursos até não restar mais nada. A sua civilização não sobreviveu. Nestas terras existiam as maiores palmeiras do mundo. Essas palmeiras desapareceram. Os Rapa Nui cortaram-nas para obterem madeira. Tiveram então de enfrentar a erosão generalizada do solo. Os Rapa Nui já não podiam pescar. Já não havia árvores para construir canoas. E, no entanto, os Rapa Nui foram uma das civilizações mais brilhantes do Pacífico. Agricultores inovadores, escultores, navegadores excepcionais foram apanhados nas malhas da sobrepovoação e da falta de recursos. Passaram por agitações sociais, revoltas e fome.
muitos não sobreviveram ao cataclismo. Uma fonte de emprego é uma indústria agrícola. Outro exemplo de desflorestação em massa é o eucalipto. O eucalipto é utilizado para fazer pasta de papel. As plantações crescem cada vez mais, visto que o consumo de papel quintuplicou em apenas 50 anos. A monocultura de árvores está a ganhar terreno em todo o mundo. Mas uma monocultura não é uma floresta. Como a própria definição indica, tem muito pouca diversidade. Uma floresta não substitui outra floresta. Na base destes eucaliptos não cresce nada, porque as suas folhas formam uma camada que é tóxica para a maioria das plantas. Crescem rapidamente, mas esgotam as reservas de água. Soja, óleo de palma, eucaliptos. A desflorestação destrói o essencial para dar lugar ao supérfluo. Mas noutras partes do mundo, a desflorestação é o último recurso de sobrevivência. Mais de 2 mil milhões de pessoas, quase um terço da população mundial, ainda dependem do carvão vegetal. No Haiti, um dos países mais pobres do mundo, o carvão vegetal é um dos principais bens de consumo da população. Outrora a pérola das Caraíbas, o Haiti já não consegue alimentar a sua população sem ajuda do estrangeiro. Nas colinas do Haiti, restam apenas 2% das florestas. Desnudado, o solo já não absorve a água das chuvas. Sem vegetação e sem raízes para fortalecê-las, nada consegue reter o solo. A água das chuvas arrasta-o encosta abaixo até ao mar. A erosão deteriora a qualidade dos solos, reduzindo a sua adequação para a agricultura. Em algumas partes de Madagascar, a erosão é espetacular. Encostas inteiras ostentam golpes profundos da evolução. A informação sobre a matéria viva de onde vieram perde-se para sempre. Há apenas 20 anos, o Bornéu, a quarta maior ilha do mundo, estava coberta por uma vasta floresta primitiva. Ao ritmo atual de desflorestação, esta terá desaparecido completamente em apenas 10 anos. A matéria viva estabelece a interligação entre a água, o ar, a terra e o sol. No Bornéu, esta ligação foi interrompida naquela que era uma das maiores reservas de biodiversidade do mundo. Esta catástrofe foi provocada pela decisão de produzir no Bornéu óleo de palma, o óleo mais consumido no mundo. O óleo de palma não só satisfaz a nossa necessidade crescente de comida, como também de cosméticos, detergentes e, cada vez mais, de combustíveis alternativos. A diversidade da floresta foi substituída por uma única espécie, a palma. A monocultura é fácil, rentável e rápida. Para a população local, é uma fonte de emprego.
É uma indústria agrícola. Outro exemplo de desflorestação em massa é o eucalipto. O eucalipto é utilizado para fazer pasta de papel. As plantações crescem cada vez mais, visto que o consumo de papel quintuplicou em apenas 50 anos. A monocultura de árvores está a ganhar terreno em todo o mundo. Mas uma monocultura não é uma floresta. Como a própria definição indica, tem muito pouca diversidade. Uma floresta não substitui outra floresta. Na base destes eucaliptos não cresce nada, porque as suas folhas formam uma camada que é tóxica para a maioria das plantas. Crescem rapidamente, mas esgotam as reservas de água. Soja, óleo de palma, eucaliptos. Em mar adentro, tal como os recifes de corais, são um viveiro dos oceanos. As suas raízes entrelaçam-se e fornecem abrigo aos peixes e moluscos que aqui vêm procriar. Os mangues protegem as costas dos furacões, dos tsunamis e da erosão do mar. Povos inteiros dependem deles. Apesar disso, foram reduzidos a metade durante o século XX. Uma das razões da catástrofe em curso é a existência destes viveiros de camarão instalados nas águas ricas dos mangues. Os ventiladores arejam tanques cheios de antibióticos que evitam a asfixia dos camarões, mas não a dos mangues. Desde os anos 60 que o ritmo da desflorestação tem vindo a aumentar. Todos os anos, 13 milhões de hectares de floresta tropical, uma área equivalente ao Illinois, desaparecem, transformados em fumo ou em madeira. A maior floresta tropical do mundo, a Amazónia, já foi reduzida em 20%. A floresta dá lugar a ranchos de gado ou ao cultivo de soja. 95% dessa soja são usados para alimentar o gado e aves domésticas da Europa e da Ásia. E desta forma, a floresta é transformada em carne. Quando queimadas, as florestas e os seus solos libertam quantidades imensas de carbono, o que constitui 20% dos gases com efeito de estufa libertados em todo o planeta. A desflorestação é uma das principais causas do aquecimento global. Milhares de espécies desaparecem para sempre. E com elas, quebra-se um dos elos da longa cadeia da evolução. A informação sobre a matéria viva de onde vieram perde-se para sempre. Há apenas 20 anos, o Bornéu, a quarta maior ilha do mundo, estava coberta por uma vasta floresta primitiva. Ao ritmo atual de desflorestação,